Ô Beto, você comentou, né, que quando afeta a credibilidade, né, não tem um preço ali para se colocar, algo, né, que você consiga precificar. E a gente está vendo o impacto disso em vários ativos. Queria ouvir um pouco da sua visão e da sua opinião sobre justamente esses impactos mais micro nas companhias, principalmente quando a gente vê, né, empresas mais alavancadas, mais sensíveis ao ciclo doméstico, ficando cada vez mais pressionadas por conta desse cenário. A gente tinha uma perspectiva até de queda dos juros ao longo do ano, trouxe um ânimo, né, um respiro para muitas dessas empresas que já vinham pressionadas ao longo dos últimos anos, mas agora elas estão iguais ou até mesmo piores em cenário do que a gente via anteriormente. Você projeta mais impactos, a gente pode ver mais problemas para essas companhias que inclusive podem ter algum tipo de despesa dolarizada, que tem essa sensibilidade ao ciclo doméstico. Como que você está vendo, né, os próximos meses, né, essa entrada de 2025 nesse ambiente deteriorado? Perfeito. Particularmente para as ações, a gente percebe, obviamente, que o ciclo, as empresas que têm maior suscetibilidade ao ciclo doméstico, não só ao de juros especificamente, inclusive aquelas empresas que são superavitárias de caixa, né, elas são caixa líquido positivos, elas, mesmo assim, elas se prejudicam, porque por mais que elas tiveram balanços muito positivos em todas as linhas ao longo do ano de 2024, você compara essas empresas como o Brasil, que também teve uma atividade muito forte. Então, quando você vê o balanço dessas empresas que são mais ligadas ao ciclo doméstico, essas empresas estão com excelentes balanços até, inclusive aquelas que têm mais dívidas, tá? Mas por que elas estão tão baratas em bolsa? Porque justamente se prevê que o ano de 2025 vai ser muito difícil, que é um ano que você vai ter redução da atividade econômica, aí sim combinada a uma taxa de juros muito alta que vai bater nessas empresas, tá? Então, essas empresas elas estão muito baratas, tanto as com dívida quanto as sem dívida estão muito baratas, as sem dívida um pouco menos baratas, obviamente, mas 2025 vai continuar sendo um ano muito difícil para elas, e por mais que elas continuem por valuation, né, baratas, você ainda carece de fluxo para entrar nessas ações, tá? Então, fluxo que pode vir tanto do brasileiro, que agora tem uma alternativa de uma taxa de juros muito alta, então não sabe se o dinheiro da pessoa física ou do institucional brasileiro vai migrar para esse tipo de investimento, e também do estrangeiro, que agora tem um concorrente à altura, que é os Estados Unidos, essa excepcionalidade dos Estados Unidos de entregar um crescimento alto, com taxa de juros ainda muito alta, e um dinamismo da economia por conta de tecnologia muito relevante a ponto de não fazer com que o próprio americano queira sequer pensar em países emergentes. A gente acompanhou agora essas reuniões que muitas instituições fazem com investidores estrangeiros, tanto americanos quanto europeus, e perguntou para eles sobre o ambiente econômico dos emergentes em geral. E o ambiente dos emergentes em geral, ele não é positivo. Então, principalmente agora que os Estados Unidos entregam um crescimento robusto e dinâmico, não só do Brasil, mas eu falo de outros países latinos, com alguma excepcionalidade ali da Argentina, mas aí é uma especulação de curto prazo, e também da Rússia, que não existe mais como destino, da China também, que ainda é uma incógnita, e ainda muito uma incógnita no sentido de se esses impulsos artificiais vão gerar crescimento de longo prazo. Então, o que resta para o americano é investir no seu próprio país. Então, o que a gente vê para 2025, para dar alguma luz ao investidor de ações, e percebe também como, por exemplo, os fundos imobiliários, esse ano de 2024, caíram até mais do que o índice Bovespa, né? Mostra que o índice Bovespa ele ainda é muito concentrado em empresas que, de alguma forma, se beneficiam com o cenário global, né? Empresas comoditizadas, indexadas em dólar, mas também de bancos também que não são muito prejudicadas com essa alta de juros, principalmente com essa alta de juros é combinada com crédito ainda muito forte no Brasil.